E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história incrível sobre integridade, sabe? Uma daquelas narrativas sobre escolher fazer o certo, mesmo que isso custe absolutamente tudo. Já parou para pensar nisso? Perder cada pilar que dá segurança na vida? E mesmo assim, no meio desse caos todo, se manter firme nos próprios princípios? Pois é, vamos conhecer um jovem cuja jornada começa lá embaixo, no ponto mais baixo que alguém poderia imaginar. E olha só, não foi um acidente, não foi por acaso. Foi uma traição da própria família que o arrancou de casa e o jogou num país estranho, sem absolutamente nada, nem ninguém. E é aqui que está o pulo do gato, a chave para entender a história toda. No meio da perda total, ele tinha algo que ninguém, mas ninguém mesmo, podia tirar dele. Essa frase, é ela que se repete o tempo todo na história. E é ela que muda o jogo. Sabe, não é sobre sorte, não é coincidência. A presença de Deus na vida dele era a força que transformava qualquer situação. Beleza, então como é que essa presença divina começa a aparecer na prática? A primeira subida de José é impressionante e mostra como a fidelidade traz resultados que todo mundo pode ver. Então, José acaba sendo comprado por Potifar, um cara muito importante no Egito. Ele começa como um simples escravo, mas tinha algo diferente naquele jovem. Tudo, mas tudo mesmo que o José colocava à mão dava certo, prosperava. E Potifar, que não era bobo, percebeu isso e promoveu o rapaz a administrador de tudo que ele tinha. A confiança do Potifar nele cresceu tanto, mas tanto, que ele entregou a administração da casa inteira nas mãos de José. Dinheiro, bens, decisões, tudo. Era uma prova de que competência e integridade chamam a atenção. Mas a pergunta é, será que essa posição toda de poder e confiança ia durar? E agora a história chega num ponto crítico, um verdadeiro teste de caráter, que acontece não na frente de todo mundo, mas no segredo. Olha, a tentação não veio de fininho não, hein? Era todo dia, insistente e vindo de alguém com poder. Pensa bem, ninguém ia ver, ninguém ia ficar sabendo. Para muita gente, seria uma chance e tanto, ou uma ordem bem perigosa de se recusar. E o mais impressionante aqui é a resposta do José. Ele não fala, como eu vou trair o meu chefe, o Potifar. Não, ele leva a questão para outro nível. Para ele, aquilo não era só uma traição social, era um pecado direto contra Deus. A lealdade principal dele era com Deus. Aí a situação chega no limite. Na hora H, quando não dava mais para conversar, a atitude de José foi clara. Ela o agarra pela roupa e qual a reação dele? Ele foge, simplesmente corre. Ele acaba perdendo o manto que vira a prova do crime, né? Mas o caráter dele, esse ficou intacto. E aí vem aquela parte que, nossa, muitas vezes acontece, né? Quando se faz o que é certo, a consequência imediata pode ser um desastre. A queda de José foi tão rápida e brutal quanto a sua subida. A mulher de Potifar, se sentindo humilhada, simplesmente inventa uma história. Ela pega o manto de José e o acusa de querer fazer exatamente aquilo que ele se recusou a fazer. E o Potifar, ele fica furioso. A reação é na hora, cheia de raiva, movida pela traição que ele achava que tinha acontecido na casa dele. E o mais absurdo é isso aqui. Não tem investigação, não tem julgamento, nada. Era a palavra dela, da elite, contra a de um escravo. O resultado já estava decidido. O resultado é o fundo do poço. De novo, José é jogado na prisão, perdendo o cargo, a liberdade, a reputação, tudo isso por ter feito a coisa certa. E aqui, a história podia muito bem ter acabado, né? Um cara bom, destruído pela injustiça. Só que o ponto principal dessa história toda é mais forte que qualquer muro de prisão. Mesmo ali, na prisão, aquela frase, aquela ideia central volta com tudo. A presença de Deus não dependia do palácio de Potifar. Estava com José no lugar mais escuro e esquecido do Egito. E esse padrão que a gente vê aqui é impressionante. O caráter do José era tão nítido que, mesmo como prisioneiro, ele passa a confiança. O carcereiro olha para ele e vê a mesma competência e integridade que Potifar viu. E logo José já está cuidando de tudo na prisão. O padrão se repete. A fidelidade dele gera responsabilidade, não importa o lugar. Tá, então qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? Vamos resumir a mensagem poderosa que tem nesse capítulo. Essa é a essência da história. Posições, a gente pode perder. A injustiça pode parecer que ela vence por um tempo. Pode dar a impressão que, nossa, deu tudo errado.
Mas se Deus está presente na jogada, nada, absolutamente nada, está fora de controle. Só que a história de José não acaba aqui, de jeito nenhum. Ele tá lá no fundo do poço, de novo, administrando uma prisão. Parece que não tem mais pra onde ir, né? Mas é justamente nesse lugar esquecido que o futuro incrível dele começa a ser plantado. É que lá na prisão, José vai encontrar 2 homens e os sonhos perturbadores que eles têm vão mudar o jogo completamente. A jornada dele está prestes a dar uma virada que ninguém esperava. Tudo por causa da habilidade dele de interpretar o que mais ninguém consegue. A continuação, olha, promete.